Prosseguindo, nós vamos ver uma descrição detalhada do modelo matricial de Leslie, que é um dos mais conhecidos para efetuar cálculos de crescimento populacional e que tem como foco principal o crescimento de fêmeas de uma determinada população. Uma das exigências deste modelo é que as faixas etárias possuam o mesmo tempo de duração, supondo que a idade seja medida em anos e que a idade máxima que uma população de fêmeas possa atingir seja igual a m anos. Se nós dividirmos tal população em n faixas etárias, cada faixa etária terá m sobre n anos de duração. Na faixa etária 1, vão estar as fêmeas com idade maior ou igual a 0 e menor do que m sobre n anos. Na faixa etária 2, vão estar as fêmeas com idade maior ou igual a m sobre n e menor do que 2m sobre n anos. Na faixa etária 3, vão estar as fêmeas com idade maior ou igual a 2m sobre n e menor do que 3m sobre n anos. E assim sucessivamente, na faixa etária n-1, vão estar as fêmeas com idade maior ou igual a n-2 vezes m sobre n e menor do que n-1 vezes m sobre n. E na última faixa etária, na faixa etária n, vão estar as fêmeas com idade maior ou igual a n-1 vezes m sobre n e menor ou igual a m. A duração entre dois tempos de observação que são sucessivos é igual à duração da faixa etária. Deste modo, nós temos T0 igual a 0, T1 igual a m sobre n, T2 igual a 2m sobre n, T3 igual a 3m sobre n e assim sucessivamente. Tn-2 é igual a n-2 vezes m sobre n, Tn-1 é igual a n-1 vezes m sobre n e Tn é igual a n vezes m sobre m, que é igual a m. Desse modo, as fêmeas que estão na faixa etária I+1, no instante de tempo tk, estavam na faixa etária I no instante de tempo tk-1. Nós podemos descrever os processos de nascimento e morte de fêmeas de uma determinada população entre dois instantes de tempo de observação, que são sucessivos, pelos seguintes parâmetros. Aí, onde I é maior ou igual a 1 e menor ou igual a n, o número médio de filhas nascidas por fêmea durante o tempo em que ela está na faixa etária I, ou seja, a taxa de nascimento. E BI, onde I é maior ou igual a 1 e menor ou igual que n-1, a fração de fêmeas na faixa etária I que se espera que vá sobreviver e passar para a faixa etária I+1, ou seja, a taxa de sobrevivência. Pelas definições, temos que a I é maior ou igual a 0 para I maior ou igual a 1 e menor ou igual a n, e BI é maior do que 0 e menor ou igual a 1 para I maior ou igual a 1 e menor ou igual a n-1. Observem que caso algum BI fosse igual a 0, nenhuma fêmea sobreviveria além da faixa etária. Desse modo, como as filhas nascidas em cada faixa etária contribuem para o aumento da faixa etária 1, nós temos que o número de fêmeas na faixa etária 1 no tempo tk é igual ao número de filhas nascidas das fêmeas na faixa etária 1 entre os tempos tk-1 e tk, mais o número de filhas nascidas das fêmeas na faixa etária 2 entre os tempos tk-1 e tk, mais e assim por diante, mais o número de filhas nascidas de cada fêmea na faixa etária n entre os tempos tk-1 e tk.
Matematicamente, se nós representarmos o número de fêmeas na faixa etária 1 no tempo tk por x1 elevado a k, nós vamos ter que x1 elevado a k é igual a 1 vezes x1 elevado a k menos 1, mais a 2 vezes x2 elevado a k menos 1, mais, e assim por diante, mais a n vezes xn elevado a k menos 1. Nós também sabemos que o número de fêmeas na faixa etária I mais 1 no instante tk é igual à fração de fêmeas da faixa etária I que sobrevive e passa para a faixa etária I mais 1 vezes o número de fêmeas na faixa etária I no instante tk menos 1. Matematicamente, nós podemos representar isto usando a nossa notação por xi mais 1 elevado a k igual a bi vezes xi elevado a k menos 1, onde i varia de 1 até n menos 1. E assim nós temos um sistema de equações. x1 elevado a k é igual a 1x1 elevado a k menos 1 mais a 2x2 elevado a k menos 2 mais, e assim por diante, mais a n-1, xn-1 elevado a k menos 1, mais a n, xn elevado a k menos 1. Para i igual a 1, nós temos que x2 elevado a k é igual a b1 vezes x1 elevado a k menos 1. Para i igual a 2, x3 elevado a k é igual a b2 vezes x2 elevado a k menos 1. E assim, sucessivamente, para i igual a n menos 1, nós temos xn elevado a k é igual a bn menos 1, xn menos 1 elevado a k menos 1. Nós podemos representar matricialmente este sistema do seguinte modo, pelo vetor coluna, cujas linhas consistem das incógnitas que estão do lado esquerdo de cada uma das equações, e eu vou denotar este vetor coluna por x elevado a k, igual a matriz dos coeficientes do sistema, que eu vou denotar pela letra L, vezes o vetor coluna, cujas linhas consistem das incógnitas que estão do lado direito de cada uma das equações. E eu vou denotar este vetor coluna por x elevado a k menos 1. Observem que as linhas do vetor coluna xk são formadas pelos elementos x1 elevado a k, x2 elevado a k, x3 elevado a k e assim por diante, xn elevado a k. Já as linhas da matriz dos coeficientes do sistema, que eu estou denotando por L, são formadas pelos elementos A1, A2, A3 e assim por diante, a n-1, a n, B1, 0, 0 e assim por diante, 0, 0, 0, B2, 0 e assim por diante, 0, 0 e assim sucessivamente, 0, 0, 0 e assim por diante, 0, Bn-1, 0. Já as linhas do vetor coluna x elevado a k menos 1 consistem dos elementos x1 elevado a k menos 1, x2 elevado a k menos 1 e assim sucessivamente xn elevado a k menos 1. A matriz L recebe o nome de matriz de Leslie. Observem que se nós conhecermos o número inicial de fêmeas em cada faixa etária, e se nós também soubermos qual é a matriz de Leslie L, nós podemos determinar o número de fêmeas em cada faixa etária em tempos posteriores.